Bom dia, aleluia. São 11h15, 11h15 minutos, 11 horas e 15 minutos. Aleluia, estamos cá mais uma vez. O Senhor vai nos abençoar. Esta vai ser uma boa lição. Glória ao Senhor. Amém. Então vamos começar lendo o hino 30. O hino é um coro. Vamos dizer hino, um coro. 39. Cantem ao Senhor um novo som. Sua presença enche o templo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Prostemo-nos e adoremos. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então hoje é o dia 2, não é? Hoje é o dia 2/5/2021 e é domingo. Glória ao Senhor. Então vamos pedir ao Senhor Espírito Santo que nos ajude, que nos dê sabedoria, revelação para compreendermos a leitura e tudo o que o Senhor Espírito Santo quiser. Querido Espírito Santo, esperamos que tu nos ajudes, nos ensines, nos guies. Então vamos ler no novo comentário da Bíblia, editado pelo falecido professor F. Davidson, M.A.D.D., editado em português pelo reverendo Dr. Russell P. Shedd, M.A.B.D. Ph.D., Edições Vida Nova. Glória ao Senhor, graças a Deus pelos nossos irmãos a quem Deus revelou a sua palavra. Então vamos meditar sobre o capítulo 8 de Romanos, de 1-39. Querido Espírito Santo, diz assim: a lei, embora revele e excite o pecado e cause divisão da personalidade, ainda no seu propósito santa e boa, seria amiga do homem se tivesse permissão de operar, mas é enferma pela carne. Contudo, mediante Cristo é forte e condena o pecado na carne. Porque Cristo é absolutamente justo e reside em nosso íntimo. Também estamos em Cristo, pertencemos à sua igreja. Por esta união cumprimos a lei. A obediência de Cristo é nossa obediência. Satisfazemos deste modo os reclamos da lei e desarmamos-la. Assim, neste capítulo, o apóstolo Paulo traça o curso da vida cristã, na qual a graça triunfa sobre a lei e os crentes experimentam o livramento do pecado. Aleluia! O fracasso da lei. O sistema anterior de vida, mediante o sistema anterior de vida, o sistema anterior de vida, mediante a obediência à lei, manifestamente nunca logrou êxito. Agora prova-se bom pela encarnação de Jesus e a presença do Espírito Santo.
A lei é incapaz de conferir benefícios, mas o que ela falhou em fazer, a graça realizou mediante Cristo, aleluia, e o Espírito Santo, mediante Cristo e o Espírito Santo. A vida triunfante começa aqui e agora, na ausência de qualquer sentença por desajustamento com Deus. Unido a Cristo, o crente é absolvido e está livre para sempre da lei do pecado e da morte. A justa exigência da lei, uma vida reta, é levada a cabo não por nós, mas em nós, Cristo em vós. Isto é, o que fora impossível à lei, a ideia mais de inabilidade inerente da lei em fazer algo no sentido de uma vida santa, do que meramente de sua impotência por fazer o que Cristo realizou. O fracasso da lei é absoluto. A nova lei sob que estamos é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a qual nos emancipa da lei do pecado e da morte. O pecado é estranho à vida humana, é um intruso enviando seu filho em semelhança de carne pecaminosa. Deus enfrentou o problema do pecado. Paulo não quer dizer aí que Jesus assumiu carne pecaminosa, como se toda a carne fosse manchada ou corrompida pelo pecado. Os evangelistas são bem claros acerca do advento do nosso Senhor no que diz respeito à sua concepção. A santidade do menino Jesus é acentuada tanto por se originar do Espírito Santo, quanto por ser ele em si mesmo santo. Lucas 1,35. A carne de Nosso Senhor era a carne da verdadeira humanidade, não degradada, da intenção divina. Seu corpo era apenas na aparência de carne pecaminosa. Isso foi dito por um seu chamado Moffat. E não na própria carne pecaminosa que herdamos de Adão. A ideia de Paulo aqui é que o Pai enviou seu Filho para enfrentar a questão do pecado nas mesmas circunstâncias e ambiente em que a raça humana em Adão fora derrotada. Esse combate oferecido ao pecado implica tudo que Jesus era, disse e fez para condenar o pecado em seu próprio corpo, no madeiro. Conferir verso 3. Como oferta pelo pecado, também o 3,25. Romanos 3,25. A carne era a esfera ou domínio do pecado, mas no caso dos crentes, Deus tornou ilegítima essa esfera de influência, tendo a morte do Filho anulado o poder do pecado sobre os santos, completa e permanentemente. O homem sem Cristo está livre para sempre da lei do pecado e da morte.
Vou repetir, o homem em Cristo está livre para sempre da lei do pecado e da morte. A justa exigência da lei, uma vida íntegra, é realizada não pela lei, porque esta falhou, mas pela graça. A vitória da graça. Capítulo 8, 5 a 13. O apóstolo prossegue a descrever a vida da graça como sendo a vida do Espírito, contrastando-a com a vida da carne debaixo da lei. A vida velha tem seus interesses e se deixa absorver por coisas da carne, mas a vida nova se entretém de coisas espirituais. Se a nossa vida se põe de acordo com a carne, nossa mentalidade recebe a influência disso. Se prevalece o elemento espiritual, os resultados análogos se verão em nossa compostura espiritual. A suma de tudo isto vem a ser que a mente carnal é morte, mas a mente do Espírito é vida e paz. Os pensamentos do Espírito. Por isso, por um lado, a morte é o resultado da vida carnal, por outro, a vida flui da vida do Espírito em nós. A razão disso é clara. A vida carnal é hostil a Deus, pois frustra os ideais divinos para a humanidade. Centraliza-se em si mesma, no seu eu, e está em guerra contra Deus. Por sua própria natureza, é incapaz de se submeter à lei de Deus, considerando como supremo o mundo do seu próprio eu e nele vivendo. Não pode agradar a Deus. A carne é de facto a sede da revolta contra Deus. Como sinónimo de carne, no sentido em que Paulo aí emprega o termo, João apresenta ao mundo, Evangelho de São João 16, 8 a 11 e 17, 6. É a vida sem Deus, vida de egoísmo, de indulgência própria e desobediência à luz da consciência. Paulo volta então diretamente a seus leitores. Como a cristãos em quem o Espírito habita, a força propulsora da vida espiritual é o Espírito Santo morando no íntimo. Daí a vitória da graça sobre a lei. Porque pela graça, mediante a fé, o Espírito neles está e eles no Espírito. Note-se aqui a proposição ele, característica de Paulo, usada por ele no sentido metafórico de união ou comunhão com Deus, em Cristo, por meio da fé. Romanos 8, 11, 9, 1, 1 Coríntios 3, 16, conferi 1 Tessalonicenses 4, 8. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Verso 9. São expressões que se usam uma pela outra, mostrando a igualdade e as funções da divindade unida, Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
O Pai é a fonte de toda a graça, o Filho é o canal, o Espírito procedendo do Pai e do Filho é o agente. O critério pelo qual se julga um crente é a presença íntima desse poder propulsor, sem cujo dinamismo não pode haver comunhão com Deus. O corpo está morto por causa do pecado. Estas palavras têm sido interpretadas como significando que nossos corpos estão destinados à morte, como castigo do pecado, ou que eles, unidos a Cristo, participam da morte da cruz e reconhecidos assim como mortos, estando paga a penalidade, ou ainda que nossos corpos estão mortos para nós como instrumentos do pecado. O corpo e carne empregam-se no mesmo sentido, estando em contraste com espírito. Esta última interpretação parece ser a melhor por se harmonizar mais com o contexto. Conferir as frases corpo do pecado, Romanos 6,6, e corpo desta morte, Romanos 7,24. Por causa do pecado, por causa da justiça, verso 10. É outro modo de expressar a vitória da graça sobre a lei. Nada senão a morte está no velho procedimento do pecado, mas somente vida pulsa no novo proceder de justiça ou justificação. Esse prodígio que Deus realiza para nós sem nossa participação, pois somos incompetentes para tanto. Tal justificação por atribuição judicial de justiça a nós, da parte de Deus, é a base dessa justiça moral como resultado da recepção das bênçãos de Cristo. A declaração do verso 11 acerca do Espírito é análoga à que foi feita no verso 10 a respeito de Cristo. Isto torna o versículo de muitíssima importância para o conceito trinitário de Deus tão vital e indispensável a um verdadeiro conhecimento cristão. Os versos 12 e 13 constituem um à parte exortativo. Os irmãos de Roma são admoestados juntamente com o pregador a não continuar cedendo aos baixos instintos, como se fosse isto necessário. Conferir Romanos 1,14, Romanos 13,8. Mas a prosseguir vivendo para o Espírito, mortificando toda a ação egoísta e ganhando assim não morte, mas vida. O alvo da graça, Romanos 8, 14, 17. A filiação com Deus é o fim glorioso de toda a vitória da graça. Vou repetir. A filiação com Deus é o fim glorioso de toda a vitória da graça. Guiados pelo Espírito de Deus, verso 14. Aqueles cujas vidas são dirigidas pelo Espírito estão, de facto, em relação filial para com o Pai, a partir do momento em que receberam o mesmo Espírito. Estão investidos de uma dignidade que lhes dá direito a privilégios. Conferiu o conceito que Pedro faz do cristão como sacerdócio real. Pedro 2,9. A aceitação voluntária e cordial da direção íntima do Espírito na conversão coloca-os longe de retornar a um estado de escravidão ao medo, verso 15. Na vida velha viviam com medo, temendo a maldição da lei. O espírito da escravidão, verso 15, não é o espírito humano, nem o divino,
mas é a índole, disposição de ânimo ou estado. A frase correspondente, o espírito de adoção, verso 15, é delicadamente ambígua e pode ser a condição permanente de filho ou o espírito humano cônscio da relação filial ou o Espírito Santo como criador de verdadeira condição de filho. Qualidade de filho significa estado de adoção, uma posição conferida a alguém para o qual essa posição não é natural. É por um acto de graça de Cristo que os crentes estão nessa relação. Os judeus não tinham o costume de adotar filhos, que era comum entre os romanos e gregos. Paulo não faz digressão para negar qualquer doutrina de paternidade universal, mas ensina definidamente a necessidade da filiação cristã, da relação com Deus como Pai em Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo. Esta filiação não é simples reconhecimento oficial de um laço filial, um título apenas, é um facto real. Somos filhos com o direito de dizer Abba Pai, verso 15, como a partilhar da filiação do Filho Eterno, Jesus Cristo. Esse brado erguido ao céu é uma combinação do aramaico e do grego, duas línguas faladas na época. A mesma interjeição dupla encontra-se em Marcos 14, 36 e Gálatas 4, 6. É provável que Nosso Senhor usasse esta fórmula, tendo os apóstolos seguido seu costume. Esse brado sob a emoção intelectual ou espiritual revela a alma desnuda do crente e se acompanha espontaneamente do testemunho corroborante do Espírito Santo sobre essa filiação real, 16, verso 16. Paulo então prossegue exultante nesse pensamento, e somos filhos, aliás, se somos filhos, somos também herdeiros. Verso 17, conferi 4,14. A ideia de herança percorre o Velho como o Novo Testamento. Conferi Números 26, 56. Salmo 25, 13, Isaías 7, 21, Mateus 5, 5, Mateus 21, 38, Gálatas 3, 29 e Gálatas 4, 7. O advento do Espírito para morar em nosso íntimo, vou repetir, o advento do Espírito para morar em nosso íntimo é o penhor, ou o prognóstico da herança do crente, conferido segundo aos Coríntios 1, 22, segundo aos Coríntios 5, 5 e Efésios 1, 14. Cristo é o Filho de Deus, logo somos co-herdeiros, seus herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vou repetir, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, verso 17. Os cristãos têm uma herança em comum com Cristo, da qual participarão no devido tempo. No verso 17b, Paulo pode estar referindo um dito familiar da igreja primitiva, conferido segundo Timóteo 2, 11 a 13. Isto é que os crentes, tendo a experiência da adoção, herdam juntamente com Cristo, se de facto participam dos seus sofrimentos, a fim de também participar da sua glória.
A vida do cristão é uma reprodução da vida de Cristo. Com ele sofremos, verso 17, implica o companheirismo em levar a cruz ou o sacrifício próprio. Não que as nossas experiências sejam redentoras em si, mas preenchemos o que resta das aflições de Cristo. Ver Colossenses 24. A glória a ser revelada. Romanos 8, 18 a 27. No seu êxtase em face da vitória da graça, Paulo alçou o voo muito além das mais ricas possibilidades da lei. Transportou-se para uma esfera jamais conhecida por ela, pela lei. A ideia de sofrimento não o abate, verso 18. Não tem dúvidas sobre quanto é duro seguir a Cristo, conferir seus sofrimentos em Atos 19, 23, 41, em Atos 20, 18, 35, 20, 18, versículos 18 a 35. Em 2 Coríntios 1, 3 a 11, em 2 Coríntios 6, 4 a 10, em 2 Coríntios 11, 23 a 33. Tampouco duvida que a glória por vir excederá de muito os sofrimentos presentes. Essa glória futura ou a manifestação final de Deus em Cristo não será simples. Visão objetiva, mas uma transformação subjetiva do caráter do crente. Conferir 2 Coríntios 3,18, 1 João 3,2. A certeza da glória futura não é uma comoção passageira de otimismo. Paulo confirma sua confiança com o testemunho de 3 factos. Primeiro, cita a unidade orgânica da criação, versos 19 a 22, afirmando assim um facto científico encarado do ponto de vista teológico. O homem e a natureza estão de tal modo intimamente relacionados que, como pelo pecado a natureza sofreu com ele, assim pela livre graça que ajusta suas relações com Deus, a natureza também participa da esperança de um reajustamento ou perfeito acabamento. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. Verso 20. O homem caiu por sua livre vontade. Mas o universo automaticamente caiu e não voluntariamente se corrompeu com ele, de acordo com o decreto de Deus. Sua sorte foi tornar-se sujeito à vaidade, verso 20, ou receber a maldição da futilidade. Aleluia. A insatisfação ou deficiência, todavia não sem esperança de livramento. A redenção do homem significará para a natureza inteira suspirar o cumprimento da profecia
acerca do deserto que florescerá como a rosa. O apóstolo torna a referir o tema principal dessa passagem, a saber que a graça atual da possessão das primícias do Espírito aguarda a futura redenção do nosso corpo, verso 23. Numa expectação íntima e fervorosa da redenção do mundo visível, os crentes têm a experiência do penhor do Espírito, o antegozo do seu poder transformador. Também suspiram porque o corpo se liberte do pecado e seu ambiente. A ressurreição será a etapa final da filiação com Deus. Paulo agora passa a chamar como sua segunda testemunha a esperança consciente do cristão, a qual por sua própria natureza prova a realidade da glória futura. Versos 24 e 25. É outro fundamento de certeza, porque pela esperança fomos salvos. Verso 24. Dando ênfase deste modo à esperança, não quer ele com isso desconsiderar ou diminuir a função preeminente da fé na salvação do crente. Alguns preferem traduzir na esperança, evitando assim má compreensão, mas pela esperança é mediante a esperança, e mediante a esperança vem dar no mesmo. A fé é o meio definido da salvação e a esperança só pode surgir de uma atitude de fé. A ideia que o apóstolo apresenta é que, por sua própria natureza, a esperança testifica do facto da glória futura. A esperança deixa de ser esperança se vê consumado aquilo que aguarda. Cumpre-nos então esperar pelo fim, suportando e exercendo paciência. Estamos salvos, contudo, a plena salvação ainda está no futuro. O auxílio do Espírito Santo é a terceira testemunha da plena realização da adoção. Terceiro fundamento da certeza de que a graça se tornará glória, verso 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, verso 26. Paulo é robustecido em sua fé relativamente à glória final do crente, com experiência comum a todo cristão concernente à operação do Espírito em patrocinar os nossos anseios. Em oração para que chegue a um desfecho, nossa adoção como filhos de Deus. Se Deus está assim interessado em nossa movimentação para esse desfecho glorioso, então o fim não é uma ilusão, e sim uma realidade maravilhosa. O verbo assiste, do grego sinan, tilan, banutal, banutai, é no original uma palavra enérgica, composta de duas proposições. A preposição sine, em companhia de, e anti, em frente de, como prefixos do verbo lambaneine, apoderar-se de. A metáfora é de um ajudante que sustenta o peso em cooperação com o portador, pegando na outra parte, pegando na outra extremidade da carga, aliás. Fraqueza refere-se à debilidade do cristão em sua ignorância ou compreensão parcial da vontade de Deus.
porque não sabemos orar como convém, verso 26. Aqui se verifica o auxílio específico do Espírito. Sua intercessão é nosso íntimo. A intercessão do Salvador é à direita de Deus, é Hebreus 7,25. O Paraclito não simplesmente ao nosso lado, mas habitando em nós, fortalece-nos, energizando, amém, e inspirando os anseios inarticulados da alma, no sentido da plena filiação de justiça transmitida, como fruto da justiça imputada. A intercessão divina dá expressão aos nossos suspiros e nessa intervenção logra bom êxito. Nosso grande anseio pela consumação é levado ao trono de Deus. Aquele que sonda os corações, verso 27, é Deus mesmo, omnisciente, que conhece a direção e os movimentos do Espírito, do seu Espírito, inspirando as aspirações humanas. Todavia, ainda mais especificamente, o Pai sabe a mente do Espírito, verso 27, porque é a sua mente. A seguir, a soberana vontade de Deus garante a graça, capítulo 8, verso 28 a 30. O espírito humano e o espírito divino espírito, harmonizados numa vontade, estão de facto, afirma Paulo neste parágrafo, realizando a vontade de Deus que abrange todas as coisas. Em vista dessa divina operação em nós e a nosso favor, somos advertidos de que para os que amam a Deus, tudo lhes coopera para o bem, isto é, os que são eficazmente chamados segundo o seu propósito, verso 28. A divina vontade está por trás dos chamados, que não somente ouvem o chamamento, mas lhe obedecem. O que ficou estabelecido na presciência e na predestinação divinas atinge inevitavelmente o alvo divino para a glória divina, que inclui o bem-aventurado estado dos eleitos. Amém. O propósito do plano eterno é fazer os crentes conformes à imagem de seu Filho, verso 29, o qual é por si mesmo a imagem perfeita do Pai. Conferi 1 Coríntios 15, 49, 2 Coríntios 3, 18, 2 Coríntios 4, 4 e Colossenses 1, 15. De modo que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito, verso 29, implica não simplesmente prioridade, mas preeminência. Preeminência quer dizer conhecimento anterior aos acontecimentos. Não, preeminência quer dizer superioridade. Assim é que é. Perdão. Mas preeminência no meio da multidão de irmãos redimidos. Paulo revela as etapas do decreto divino, sua realização, a ordem eterna operando no espaço é presciência. Então, presciência quer dizer conhecimento anterior aos acontecimentos. A predestinação se baseia no conhecimento prévio
uma etapa dá lugar a outra. A expressão conhecer de antemão, do grego proginosko, significa unir-se antes com alguém. Isto é dito por um senhor chamado Kremer, página 161. A ideia é de uma associação pessoal e pré-temporal, no sentido dinâmico e não estático, visto que é a origem prolífica de atividades subsequentes. Assim, conhecer de antemão alguém é entrar em comunhão com a finalidade de lhe conferir um favor especial, enquanto que predestinar decide que esse favor assuma o aspecto da filiação em Cristo. Presciência, segundo o uso bíblico do verbo conhecer, conferir Salmos 1:6, Salmos 144:3, Oséias 3:5, Amós 3:2, Mateus 7:23, João 10:27, 1 Coríntios 8:3, Gálatas 4:9, implica favor ou graça como o eterno começo de todos os outros processos da salvação. A interpretação esta que concorda com toda a teologia paulina. Então o decreto divino entra no tempo e se manifesta como chamada, justificação pela fé e, por fim, glorificação, verso 30. Esta miraculosa consumação planejada na eternidade realiza-se em nossos corações crentes, com a promessa de terminar entre louvores no estado de santificação, aqui e de glória no além. Amém. Um hino de louvor, Romanos 8:31 a 39. Com um hino triunfante de louvor, Paulo encerra a análise do curso da vida cristã, que se desenvolve em âmbito fora do alcance e poder da lei. Se Deus dirige o nosso destino, nada mais importa a nós, que somos da família da fé. Ele deu seu próprio filho, e com o dom maior certamente virá o menor. Amém. Não poupou o seu próprio filho, verso 32. Isto lembra o sacrifício de Abraão, Gênesis 22:16. Desta promessa que abrange tudo, promessa de bênção ilimitada, o apóstolo continua volvendo à primeira declaração do verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há. O pensamento do hino subordina-se a duas principais interrogações. Primeira, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Verso 33. A segunda, quem nos separará do amor de Cristo? Verso 35. Se Deus os justifica, ousará alguém acusar os eleitos de Deus? E ainda, se o próprio Cristo morreu pelos fiéis, ressurgiu por eles e agora à direita de Deus é o seu constante advogado, haverá força que possa partir os laços de amor que prendem o Salvador aos salvos? Não pode haver acusação contra eles, nem pode haver dissolução dos laços redentores. Em sua confiança extasiada, Paulo desafia toda a oposição imaginável. Há duas classes de opositores. Primeiro,
ele alinha diversidades temporais, verso 35, experimentadas geralmente pelos que professam a fé em Cristo, os quais, sofrendo com ele, partilharão igualmente da sua glória. Os sofrimentos são reais, como o apóstolo bem sabe. Conferir Romanos 16:4, 1 Coríntios 4:11, 1 Coríntios 15:30, 2 Coríntios 11:26, 27. Conferir Atos 12:2. E para ilustrar o seu caso, cita o Salmo 44:2 da Septuaginta. Segundo, há poderes espirituais que ele refere quase com desdém, dada a sua futilidade, a futilidade das suas tentativas para nos separar do amor de Cristo. Vêm catalogados em grupos de 2 e de 3, alternadamente, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Cristo venceu todos os inimigos e pô-los debaixo dos seus pés. A gloriosa consumação desta vitória é Deus ser tudo em todos. Conferir 1 Coríntios 15, 24 a 28. Este texto, os comentários foram escritos por um senhor chamado G.T. Thompson e F. Davidson. Vamos terminando, amados irmãos e amigos, que Deus os abençoe e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja comigo e com todos os que ouvirem e se converterem, receberem Jesus como Salvador. Então, tchau, amados irmãos e amigos, no nome de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Aleluia! Ele virá buscar a sua igreja. Aleluia!